Treinamento do cérebro 1. Na escola, o cérebro do aluno é condicionado muitas vezes a aprender numa postura passiva. O professor fala, o aluno escuta, depois faz a prova. O aluno não faz análise crítica e comparativa dos conteúdos ensinados. Exemplo, ele aprende história e geografia, mas o professor não ensina a correlacionar os assuntos e a pensar criticamente. 2. Na escola, o aluno não aprende a estudar e a memorizar. O estudante decora a matéria e não a compreende, não assimila raciocinando. O aluno estuda para a prova e dias depois esqueceu a maior parte da matéria. Lembra de quanto você estudou? Quantas informações foram esquecidas? 3. Na escola, o estudante não sabe exatamente como e onde aplicar o conhecimento na vida pessoal e profissional. Muitos conteúdos estão desconectados da vida real. 4. O aluno desenvolve crenças prejudiciais como: matemática é difícil, química é chato. Ele fica desmotivado para estudar. 5. Aluno é colocado numa sala com 30, 40 ou mais alunos. As necessidades, as expectativas e as dificuldades do estudante não são tratadas devidamente. No treinamento do cérebro, o aluno recebe atenção especial e aprende a dominar o conhecimento através do envolvimento ativo. No treinamento do cérebro, o aluno aprende a questionar, refletir, criticar, debater, avaliar e opinar. Concentrar, raciocinar, perceber e integrar. Comparar, relacionar, selecionar. E julgar. Classificar, ordenar, associar e sintetizar. Planejar, organizar e estruturar. Ver implicações e consequências. Interagir com o conhecimento. Encontrar o sentido, aplicar o conhecimento. Contextualizar e descontextualizar. Detectar lógica. Descobrir opções. Romper as crenças negativas sobre o estudo. Associar, desenhar e memorizar. Analisar, interpretar e completar. No treinamento do cérebro, o aluno aprende a treinar a percepção ativa. Enxergar aplicações práticas dos exercícios na vida real. Enxergar vantagens em situações aparentemente sem benefícios. Descobrir oportunidades disfarçadas. A sair de situações difíceis. Descobrir relações entre diferentes tipos de informação. Exemplo: exercício de raciocínio lógico e inteligência emocional. Chegar a soluções através de caminhos mais curtos. Sair do piloto automático e experimentar o inesperado. Despertar curiosidade. Experimentar, vivenciar, testar. Falar, escrever, ensinar, fazer. Agir, mudar, solucionar. Aplicar o conhecimento a novas situações. Solucionar problemas. Dialogar, com conhecimento. Imaginar, inventar, criar, recriar. Construir e reconstruir. Criar desafios pessoais. Superar limites. O treinamento do cérebro ajudará você a explorar ao máximo as suas potencialidades intelectuais. Treinar a memória pode melhorar QI. Estudos mostraram que é possível estimular o cérebro de crianças para melhorar a memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho. Este assunto foi estudado no Japão para ver como a ginástica cerebral pode aumentar a capacidade de memorização e como isto pode estar relacionado ao QI. Crianças de 6 a 8 anos exercitaram o cérebro 10 minutos por dia, durante 2 meses. O treinamento era simples e consistia em apresentar à criança um dígito ou uma palavra por segundo, com 1 segundo de intervalo entre cada item, por exemplo a sequência 5, 8, 4, 7, seguida das perguntas: onde apareceu o 4 na sequência? Ou, qual era o terceiro item da sequência? Os estudantes tiveram de praticar, gravando as sequências na memória de trabalho. Com a prática, eles aumentaram o número de itens de 3 para 8. Após o treinamento, os pesquisadores aplicaram outro teste de memória de trabalho. Os resultados indicaram que a memória de trabalho influenciou os resultados do teste de QI. É isso,
Crianças com maior capacidade de memória de trabalho geralmente têm QI mais elevados. Quando alguns alunos do primário foram submetidos a testes de inteligência, os resultados mostraram que o nível de inteligência aumentou 6% em um ano, contra 9% no grupo que recebeu estímulos para a memória. Os efeitos da ginástica cerebral para a memória foram ainda mais evidentes em alunos do ensino fundamental, com 12% de ganho no QI no grupo que recebeu estímulos, comparado a 6% de ganho nos demais. Como esperado, a criança com maior nível de QI foi a melhor nos testes de memória de trabalho. Em conclusão, a ginástica cerebral pode melhorar a memória de trabalho e também aumentar o nível de inteligência, QI, ao menos em crianças. Uma avaliação desses treinamentos do cérebro revelou que os programas reforçam a capacidade para armazenar informações, ou seja, sua memória. A atividade que mais estimula o desenvolvimento da memória é a leitura, conforme indicam diversos estudos sobre o funcionamento do cérebro. A leitura requer o emprego simultâneo e rápido de memórias visuais e de linguagens, estimulando paralelamente tanto a memória visual como as vias dos sentimentos e das emoções. Por isso, nada exige tanto do cérebro, em tão pouco tempo, como a leitura. Isso ocorre de tal maneira que diversos estudos mostraram que as pessoas que leem mais costumam ter sua memória sadia por muito mais tempo. Logo, o melhor exercício para a memória é a leitura, cujo hábito deve ser incentivado. Também, estimulam a memória a diversos tipos de jogos com palavras, números, em tabuleiros ou que usem cartas, porque exigem de quem pratica raciocínio lógico e atenção. Compreensão: se o conteúdo é compreendido, significa que se tornou conhecimento significativo e está na memória de longa duração. Do contrário, sem a compreensão, vira mera decoreba, que se perde na memória de curta duração. Recuperação: muitas vezes, não conseguimos nos lembrar de algo, mas nos lembramos depois, principalmente quando vemos ou ouvimos uma informação associada ao conhecimento em questão. Isso ocorre porque o cérebro funciona melhor com associações, e a memória se mostra mais eficiente na recuperação de uma informação, quando ela tem cara, nome, cor, cheiro, som ou um jeito de ser. Além de trabalhar em melhorias relacionadas ao seu dia a dia, ampliar sua memória fotográfica é uma boa alternativa para melhorar seu rendimento nos estudos. Não é uma questão de decorar, mas sim de associar naturalmente determinados conteúdos em seu cérebro. A memória fotográfica permite que o cérebro grave uma imagem e consiga assimilar seu significado sem a necessidade de explicações prévias, o que é uma excelente característica para desenvolver seu potencial nos estudos. Estados Unidos, década de 80, a leitura fotográfica em 1986. O americano Paul Sheely, de Minneapolis, iniciou o ensino de uma técnica por ele denominada fotoreading, ou fotoleitura. Neste método o praticante examina o material a ser estudado, com o objetivo de adquirir um conhecimento inicial do assunto e, principalmente, de despertar sua própria curiosidade e desenvolver a motivação necessária ao passo seguinte. Em seguida, o praticante simplesmente olha para as páginas do livro, depois de entrar em um estado de relaxamento e utilizando uma forma especial de dirigir o olhar para as páginas. Esse procedimento é executado à velocidade aproximada de uma página por segundo. A atividade que mais estimula a memória visual é outro dos aspectos importantes da memória, dentro do que são as funções da inteligência, como a linguagem. Estes exercícios específicos para melhorar a memória visual apelam à memória a longo e curto prazo. A memória visual se apoia no recém-visto, mas também no registro que se tem de um objeto, ou seja, na representação visual e simbólica que temos de determinado objeto. É por isso que a memória visual é tão importante. Vejamos um exercício para estimular a memória visual. Selecione uma imagem, olhe-la por 30 segundos e trate de ver todos os seus detalhes. Em seguida, retire a imagem e responda as seguintes perguntas. Primeiro,
O que é o que você viu em geral? Mencione as cores que observou. Trate de lembrar todos os objetos que se podem ver na imagem. Tente escrever uma história breve sobre a imagem. Em seguida volte a ver a imagem e compare com o que escreveu. Então poderá ver os erros e acertos. A história te ajudará também a estimular sua imaginação e fantasia. Você pode aplicar várias vezes este exercício para a memória visual com outras imagens que você pode obter de uma revista, internet ou uma pintura. Memória visual simultânea e sequencial. O desenvolvimento de uma boa memória visual é um aspecto básico na aprendizagem. A memória visual simultânea é a capacidade de reter os estímulos visuais observados, já que é uma habilidade para recordar as características completas de uma figura num conjunto. Com memória visual sequencial avaliamos a capacidade do paciente para memorizar uma sequência. Esta capacidade permite memorizar as letras que formam uma determinada palavra e arquivá-la para quando vejamos novamente possamos reconhecê-la, associá-la a um significado e expressá-la verbalmente. Ou seja, a memória visual sequencial é onde está sustentada a parte léxica da língua escrita. Nosso cérebro absorve as informações por meio de imagens, como que tirando fotos mentais das coisas. Quando lemos, o cérebro decodifica a imagem, frases, palavras, sílabas etc. e, em seguida, compara com o que já temos arquivado na memória. Se já é algo conhecido, logo entendemos e arquivamos na memória a informação. Caso não, teremos que decifrá-la. Por isso, quando estudamos assuntos que conhecemos e gostamos, temos mais facilidade em aprender. Como o nosso cérebro trabalha decodificando as palavras, quanto mais palavras tivermos arquivadas em nossa memória, mais rápido conseguiremos ler, visto que o cérebro não precisará decifrar novas palavras. A melhor dica para ampliar o vocabulário é por meio da leitura. Métodos: técnica usada por alguns programas para acelerar a leitura. O treinamento consistiria em que os usuários seguissem com os olhos os objetos em movimento na tela. Algumas técnicas utilizadas são leituras de grupos de palavras, em vez da leitura palavra por palavra, alinhamento do texto de forma que facilite a varredura pelos olhos sem que estes necessitem se deslocar muito de um lado para o outro, texto em coluna estreita, e o salto de olho, por meio do qual o leitor estabelece pontos na linha de leitura nos quais faz a parada ocular. Esta técnica é utilizada em livros de colunas largas. Uma das técnicas utilizadas é a leitura de palavras inteiras, ou por blocos inteiros de palavras ao invés de sílabas. A distribuição do texto deve ser de forma que facilite a varredura dos olhos, sem que seja necessário deslocá-los muito de um lado para o outro. O cérebro responde de forma compatível aos estímulos que recebe. Se você durante anos vem lendo lentamente, os estímulos vêm sendo enviados para o cérebro em baixa velocidade, e este responde de forma igualmente lenta. Como melhorar minha memória e treinar minha inteligência é bom? A melhor forma de melhorar sua memória é treinar e usar ela. Quanto mais você forçar o seu uso, melhor ela vai ficar. Igual a uma academia, a melhor forma de forçar é malhando, pegando pesado. E você só consegue isso fazendo exercícios, tentando tirar tudo que conseguir de cabeça, sem ter que olhar para a cola. Exercite seu cérebro e treine sua memória e inteligência. A maioria das pessoas já sabe, o cérebro fica melhor quanto mais nos usamos. Por isso que o estudioso nunca larga o livro, a aula e o caderno de anotações. A ciência e a experiência demonstram que o uso constante e o treino efeito da mente que mantém ela ativa é capaz de estabelecer novas conexões neuronais a ponto de acumular conhecimento e sempre evoluir. A verdade é que a deficiência de uma vitamina ou um mineral causando deficiência de memória ou inteligência é algo muito grave, e felizmente muito raro. O desenvolvimento cerebral é um importante, se não o mais importante, órgão do corpo humano, responsável pela inteligência e pelos sucessos e insucessos pessoais e profissionais, é o cérebro.
a estrutura mais complexa existente e o mais desafiante instrumento criado pela natureza. Tão importante que é o único órgão que tem uma embalagem rígida para sua proteção, que é o crânio. É ele que cuida não só da manutenção da nossa vida como ou não de medicamentos que possam atrapalhar o processo, consumo ou não de álcool, nicotina e outras drogas. Cada um de nós tem um estilo de aprendizagem preferido. Uma forma de aprendizagem que nos convém melhor, então se você conhecer e utilizar as técnicas que correspondem à sua forma preferida de aprendizagem, você aprende mais naturalmente. Porque aquilo que é mais natural para você torna-se mais fácil de aprender, e o que é mais fácil, fica mais rápido, daí o nome aprendizagem acelerada. A inteligência aumenta através da curiosidade. Ao formular perguntas sobre os assuntos que você está estudando, você se torna mais focado para obter as respostas. A aprendizagem não adianta se não for memorizada, faça revisões. Concentre-se no número de repetições, e não na quantidade de tempo que pratica. Um conhecimento não elimina outro e sim o amplia. E de maneira substantiva, significa que deve ser usado dentro do contexto do seu mundo, com escrita e exemplos não literais. Em outras palavras, utilizar o que está nos livros, porém explicado da sua forma, com seus exemplos. Diante de tudo aquilo que precisamos processar todos os dias, a leitura é o modo de contato mais comum. Precisamos ler a respeito do assunto que estamos estudando na faculdade, ler a respeito das regras da gramática inglesa que praticamos em casa, ler as notícias na internet, sem falar dos livros que lemos em busca de crescimento. Como as demandas da vida moderna são cada vez maiores, o raciocínio natural é: se eu puder ler mais rápido, vou poder entender de modo mais veloz e alcançar mais durante o mesmo período de tempo. O primeiro passo para atingir essa capacidade está em aprender a lidar com os problemas de uma maneira sistemática. A sensação de autonomia que vem dessa habilidade de resolver os próprios problemas vai ser fundamental para você desenvolver a sua autonomia cognitiva, que por sua vez vai lhe dar infinitas possibilidades de aprendizado. Ler e escrever. A leitura melhora a capacidade da mente para compreender muitas coisas, além de encorajar seu cérebro a pensar de forma crítica. A leitura de livros que você nunca leu antes, de jornais, revistas, periódicos ou outros gêneros, faz com que seu QI aumente. Tome cuidado para não ler um livro que não esteja no seu nível e faça você perder o gosto pela leitura. Além disso, não leia algo demasiado fácil. A escrita também é uma forma de desenvolver o raciocínio lógico, e um bom exercício é tentar escrever com a mão oposta, fazendo a outra parte do seu cérebro funcionar. Aprender o que quiser, quando quiser, não importa se você não tem muito tempo para estudar, vive em um local barulhento ou não gosta de ler, quaisquer que sejam as suas circunstâncias. É possível aprender o que você quiser, desde que saiba adaptar os estudos a elas. Quer ver como? Conheça o seu estilo de aprendizagem. Tem pessoas que acreditam que simplesmente não nasceram para estudar, mas, na verdade, o mais provável é que elas apenas não tenham nascido para estudar do jeito tradicional, debruçadas por horas a fio sobre os livros. Segundo algumas correntes da pedagogia, existem diferentes perfis de aprendizagem nos quais as pessoas podem se encaixar, e nem todo mundo foi feito para a leitura em silêncio na biblioteca. Pelo contrário, ouvir música enquanto estuda ou rabiscar no cantinho do caderno durante a aula são necessidades para alguns, e até balançar a perna de um jeito que parece ansioso enquanto aprende pode fazer a diferença para outros. Esses sintomas, que normalmente são atribuídos à falta de foco, podem ser, na realidade, indícios do seu perfil de aprendizagem. Você pode ser alguém auditivo, que consegue reter mais informações associadas a estímulos auditivos, como a música, a fala e os sons em geral, visual, cuja memória trabalha melhor com textos, desenhos, cores e outras informações que podem ser visualizadas, sinestésico, que precisa se movimentar para conseguir reter informações com mais eficácia.
A aprendizagem torna-se mais eficiente com processamento mais aprofundado e os estudantes podem escolher o quão profundo eles gostariam de ir no processamento da informação recebida. Isto significa que a cognição humana é controlável e é possível aprender melhor adquirindo melhores estratégias. Os psicólogos tendem a considerar a aprendizagem como um fenômeno ocorrendo em mentes individuais e considerado que é adquirido como um resultado da aprendizagem somente nos níveis de conhecimento e habilidades. Aprendizagem é considerada como a habilidade de tornar-se capaz de responder uma questão que não era capaz de responder antes. Segundo Novak, 1984, existem duas formas para ampliar a capacidade. O processo de aprendizado envolve o uso da memória de curta duração para estabelecimento de uma definição clara de cada conceito e para determinar sua localização adequada no mapa conceitual, isto é, a relação do novo conceito com os conceitos anteriormente aprendidos. É interessante verificar que o mesmo autor afirma que, quando um conceito estiver claramente compreendido e corretamente localizado no respectivo mapa conceitual, tanto o mapa quanto as definições podem então serem memorizados. Esta ideia parece confrontar diretamente a teoria construtivista, pois considera como aprendizado a simples incorporação de um conceito novo a uma estrutura pré-existente, sem necessariamente adquirir um significado para o aluno.